A cidade de Serra Negra nunca foi um lugar que brilhasse sob qualquer luz. Cercada por colinas densamente arborizadas e uma floresta antiga cujos segredos os mais velhos preferiam esquecer, a cidade era um ponto esquecido no mapa. Suas ruas eram desertas depois do pôr do sol, as luzes dos postes amareladas demais para afastar o breu impenetrável que descia junto à noite. Os moradores viviam suas vidas em silêncio, seguindo um conjunto de regras passadas de geração em geração. Nunca sair à noite. Evitar as sombras. Jamais entrar na floresta. E como qualquer jovem de 22 anos, Lucas achava tudo aquilo besteira. Ele ria dos conselhos de sua avó, que murmurava orações quando a lua cheia iluminava a cidade. Ele zombava dos velhos, com suas histórias sussurradas sobre coisas que caçam nas sombras. Para Lucas, Serra Negra era apenas um lugar onde a vida se arrastava, lenta demais para ele suportar. Mas naquela sexta-feira, ele descobriu o quanto estava errado. Lucas queria impressionar Isabela, sua namorada. Ela era tudo para ele, inteligente, vibrante, a única coisa que parecia trazer cor ao cinza de Serra Negra. Decidido a escapar da monotonia, Lucas planejou um encontro especial. Vamos ao mirante, ele dissera, é longe, tranquilo e a vista é linda à noite. O mirante ficava à beira da floresta. Uma estrada de terra serpenteava pela colina, e o ponto final oferecia uma vista panorâmica da cidade adormecida abaixo. Eles chegaram por volta das 10 da noite. O céu estava sem nuvens, a lua cheia brilhando com uma luminosidade prateada que transformava o mundo ao redor em uma pintura surreal. Está perfeito, Isabela sorriu, observando as luzes da cidade lá embaixo. Lucas aproveitou o momento, segurou sua mão, e por alguns minutos, parecia que estavam sozinhos no universo. Foi então que o silêncio mudou. Lucas ouviu primeiro um som suave, como passos no meio das folhas secas. Isabela notou sua expressão e franziu a testa. O que foi? Perguntou ela, olhando ao redor. Deve ser algum animal. Lucas respondeu, forçando um sorriso, mas ele não acreditava nas próprias palavras. O som não era de um animal comum. Era cuidadoso, calculado. O barulho continuou, agora mais próximo. De dentro da floresta, uma figura começou a surgir. Selene. Ela apareceu como um espectro, uma silhueta feminina envolta em um vestido longo que parecia deslizar sobre o chão. Seus cabelos negros caíam como um véu, e quando ela entrou sob a luz da lua, Lucas sentiu o estômago revirar. Ela era linda, de uma beleza tão sobrenatural que parecia errada, como uma pintura realista demais. Seus olhos, no entanto, eram o pior. Brilhavam com um tom vermelho profundo, pulsante como brasas vivas. Boa noite, sussurrou Selene, sua voz macia e sedutora como o som de uma melodia sombria. Isabela olhou para ela, paralisada. Lucas sentiu a pele arrepiar dos pés à cabeça. Quem é você? Ele tentou perguntar, mas a voz saiu fraca. Alguém que sempre esteve aqui. Selene sorriu, revelando presas brancas e afiadas demais para uma boca humana. Foi como se o ar congelasse. Em um movimento impossível de acompanhar, Selene agarrou Isabela pelo braço e a puxou para fora do carro. Isabela gritou, mas o som foi abafado quando Selene a jogou contra o chão com uma força brutal. Lucas agiu por impulso, saindo do carro e avançando para cima da mulher. Ele mal conseguiu encostar nela antes de ser arremessado como um boneco, batendo com força contra o asfalto. A dor explodiu nas costas, e Lucas viu estrelas. Quando ele olhou novamente, Selene estava sobre Isabela, seus olhos fixos nele. Não tenha medo, ela sussurrou, como se zombasse. Essa cidade sempre pertenceu a nós. Lucas tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Ele viu Selene sorrir uma última vez antes de desaparecer na floresta, arrastando Isabela como uma presa abatida. Lucas não soube quanto tempo ficou caído no chão. Sua mente estava em choque. Quando finalmente conseguiu se levantar, ele tropeçou até o carro,
sangue escorrendo de um corte na testa. O silêncio era insuportável. Ele não conseguia pensar em nada além de Isabela e daquela mulher monstruosa. A estrada de volta para a Serra Negra foi um borrão. Cada sombra ao redor parecia ganhar vida. Cada som de folhas se movendo parecia um aviso de que algo estava atrás dele. Lucas chegou à cidade e, cambaleando, buscou ajuda. Os policiais ouviram sua história, mas trocaram olhares descrentes. Você deve ter batido a cabeça mais forte do que pensa, garoto, disseram, mas Lucas notou o medo nos olhos deles. Quando ele contou a história à sua avó, ela ficou pálida. Você viu ela? Murmurou. Lucas a encarou. Quem é ela, vó? Uma das sombras que caçam a cidade. Elas nunca nos deixaram. Lucas observando a floresta de longe, com apenas um pensamento ecoando em sua mente, a vingança. Depois daquela noite, Lucas não era mais o mesmo. Quem poderia ser? Começou Davi, seus olhos perdidos por um momento, como se ele mesmo revivesse a história. Lucas, o rapaz teimoso e descrente, foi consumido por algo além do ódio, uma obsessão, uma fome por vingança que rivalizava com a própria Selene. Cada sombra nas ruas de Serra Negra parecia zombar dele, cada sussurro no vento trazia o eco da risada dela. Isabela ainda estava lá fora, em algum lugar, e ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Ao perceber que ninguém na cidade o ajudaria, que todos, de alguma forma, já tinham se resignado à escuridão, Lucas começou a ouvir os boatos sobre um velho eremita que vivia na antiga igreja de pedra, no alto da colina. Diziam que ele era louco, um padre caído em desgraça. Outros sussurravam que ele já tinha caçado os vampiros e que aquilo o havia transformado para sempre. Lucas seguiu a trilha tortuosa até a igreja abandonada. Seu coração batia forte enquanto a neblina espessa o envolvia. A fachada da igreja, coberta de musgo, estava rachada e esquecida, e a porta rangeu como se gritasse para que ele não entrasse. Lá dentro, no centro do altar, uma única vela queimava. A luz fraca iluminava as feições de um homem velho e encurvado, envolto em uma batina puída. Seus olhos, no entanto, não tinham nada de fracos. Padre Tomé fitava Lucas com uma mistura de desdém e curiosidade, como se esperasse aquela visita havia muito tempo. Então, um outro jovem tomado pela raiva, resmungou Tomé, sua voz áspera, ecoando pelo espaço vazio da igreja. Ela levou a minha namorada. Eu vi o que ela é, respondeu Lucas, determinado. Preciso encontrá-la. Preciso matá-la. O padre soltou uma risada amarga. Você não faz ideia do que está dizendo. Eles não são apenas monstros. São senhores das sombras. Mestres de ilusões e predadores de carne e alma. Lucas não vacilou. Então me ensine. Tomé observou o rapaz por um longo tempo antes de suspirar profundamente, como alguém que carrega o peso do mundo nas costas. Ele acenou para Lucas segui-lo até uma sala pequena atrás do altar. Ali, escondidos sob panos velhos e prateleiras de madeira, estavam armas rudimentares, estacas de madeira afiada, garrafas de água benta cobertas de poeira, rosários e crucifixos de prata. No centro, um grande crucifixo reluzente, forjado em prata escurecida pelo tempo. Isso é tudo que tenho, disse Tomé, entregando uma estaca e o crucifixo a Lucas. Lembre-se, um vampiro pode despedaçar um homem com as mãos nuas, mas a luz do sol e a prata queimam sua pele. Eles são traiçoeiros, Lucas. Brincam com suas presas, confundem sua mente. Se você entrar no domínio deles, prepare-se para enfrentar o que há de mais sombrio dentro de você. Armado e determinado, Lucas desceu a colina em direção à floresta. A escuridão parecia mais densa do que nunca, como se o mundo inteiro estivesse esperando para sufocá-lo. Cada passo em direção às árvores aumentava o peso sobre seus ombros. Selene havia deixado rastros que Lucas sabia serem um convite, uma provocação. Aquilo era uma armadilha. Eu sei que Lucas sabia, mas ele não podia parar, murmurou Davi.
No coração da floresta, o silêncio absoluto foi quebrado por algo rastejando entre os galhos secos. Lucas girou o corpo, a estaca firme em sua mão. Uma sombra correu pelo canto de sua visão. "Selene!" gritou ele, sua voz ecoando. Não houve resposta. Apenas risos sussurrados, vindos de todos os lados. De repente, algo o atingiu por trás, jogando-o ao chão. Lucas rolou e ergueu a estaca, apenas para ver uma criatura grotesca se aproximando, um ser humanoide, com pele deformada, garras afiadas e olhos brancos e vazios. Era uma cria vampiresca, algo que havia sido humano, mas não era mais. Lucas atacou, espetando a estaca no peito da criatura. Ela urrou, um som gorgolejante que ecoou por toda a floresta. Outras sombras surgiram das árvores. Criaturas semelhantes, movendo-se como animais, cercaram Lucas. Ele lutou, golpeando, derrubando duas, mas havia muitos. Uma garra rasgou seu braço, e ele sentiu o sangue quente escorrendo. Ele fugiu, tropeçando nas raízes enquanto as criaturas o perseguiam. A floresta parecia fechar-se ao redor dele, os galhos retorcidos se pareciam com mãos tentando agarrá-lo. Quando Lucas finalmente despistou os monstros, ele se viu diante de uma mina abandonada, sua entrada escancarada como a boca de um predador esperando para devorar suas presas. Guiado pelo instinto e pela dor, Lucas entrou na mina. O ar era denso e úmido, o cheiro de terra misturado com algo metálico, sangue. Ele seguiu por túneis estreitos, iluminados apenas pela chama fraca de sua lanterna. No fundo da mina, ele encontrou o que Selene queria que ele visse. O salão era amplo, as paredes cobertas por símbolos antigos que pulsavam com uma luz vermelha fraca. No centro, Isabela estava presa a um altar de pedra, sua expressão serena demais para alguém em perigo. Ao redor dela, Selene e outras figuras escuras sussurravam cânticos em uma língua esquecida. Lucas sentiu o coração parar. Isabela estava viva, mas não era mais a mesma. Seus olhos estavam abertos, brilhando com um tom prateado, e seus lábios murmuravam palavras que ela não conhecia. "Bem-vindo, Lucas", disse Selene, virando-se lentamente. Seu rosto estava mais belo e monstruoso do que ele lembrava. "Você veio como eu sabia que viria." Lucas ergueu a estaca, tremendo de raiva. "Solte ela." Selene sorriu. "Venha buscá-la." Lucas avançando para o altar, enquanto as criaturas emergem das sombras e Selene abre os braços, recebendo-o em sua armadilha final. Davi pigarreia, sua voz mais baixa, como se contasse o trecho mais sagrado e sombrio de toda a história. Seus olhos vagueiam pelo vazio, e ele começa. Lucas voltou para a igreja naquela manhã, sujo de sangue seco e barro, com uma expressão que dizia tudo. Ele estava decidido, mas também quebrado. Padre Tomé o esperava com o mesmo olhar profundo, como se já soubesse que a última chance de acabar com aquilo tinha chegado. "Você viu a verdade, rapaz?" perguntou Tomé, limpando uma velha estaca de madeira. "Eu vi." "Ela viu que Selene realmente é", respondeu Lucas, quase sem voz. "E ela ainda tem Isabela." O padre se aproximou, pondo uma mão firme no ombro de Lucas. "Aquele ritual. Ela quer se tornar invencível. A cada gota de sangue, Selene fortalece o clã e toma controle sobre tudo. Ela precisa ser detida hoje, antes do pôr do sol." Lucas olhou para as armas que Tomé reunirá na velha sacristia: frascos de água benta, cruzes enferrujadas, estacas de madeira, e um antigo lampião a óleo. Havia também um velho revólver, com balas forjadas em prata. "Vamos acabar com isso", murmurou Lucas, mas para si mesmo. O caminho para a mina. O sol subia fraco, mas o mundo parecia sem vida. Serra Negra estava mais silenciosa do que nunca, como se todos os moradores estivessem esperando por um veredito. Lucas pegou o velho revólver, o lampião e algumas estacas. Padre Tomé rezou em silêncio antes de entregá-lo um frasco de água benta. "Use isso com sabedoria."
Lucas caminhou até a entrada da floresta, onde a escuridão parecia mais densa do que a noite. Cada galho, cada folha rangia como ossos secos sendo esmagados. O ar estava pesado, impregnado de algo que parecia olhar de volta para ele. Ele não corria mais. Não havia espaço para medo ou hesitação. Quando alcançou a boca da mina, o cheiro pútrido de sangue e podridão o fez cobrir o rosto. A escuridão que emanava daquele lugar parecia mais densa que qualquer noite. Era uma tumba viva. Lucas acendeu o lampião, e a luz oscilante revelou marcas antigas entalhadas na rocha. Símbolos que pareciam se mover no canto dos olhos, pulsando com uma energia profana. Isabela, aguenta firme, sussurrou, antes de descer. Os primeiros túneis estavam quietos demais, exceto pelo gotejar constante de água nas paredes úmidas. Lucas andava lentamente, o lampião lançando sombras distorcidas que pareciam dançar e sussurrar. Era como se a própria mina estivesse viva, respirando ao seu redor. Depois de alguns minutos, ele começou a ouvir vozes. Lucas, o chamado suave vinha do fundo do túnel. Era a voz de Isabela. Venha, estou aqui. Ele sabia que aquilo era uma armadilha, mas mesmo assim, as palavras o puxavam. Seu coração batia como um tambor, enquanto seus passos ecoavam. Lucas virou um corredor e parou bruscamente. Eles estavam lá. Criaturas humanoides, com olhos vazios e dentes irregulares, penduravam-se nas paredes como insetos gigantes. Elas rastejaram lentamente em sua direção, seus movimentos desumanos, cada passo acompanhado por um estalo de ossos. Lucas ergueu o revólver e atirou. O tiro ecoou pela mina, acertando uma das criaturas no peito, que explodiu em poeira negra. As outras avançaram, e Lucas recuou, brandindo o lampião como uma arma. Ele lançou água benta contra uma das bestas, que gritou como um animal ferido enquanto sua pele fumegava. Cada passo era uma luta para sobreviver. Quando finalmente se viu livre das criaturas, ele parou ofegante, o corpo coberto de suor e sangue escuro que não era seu. Ela está esperando, murmurou, retomando o caminho. Lucas chegou à câmara principal da mina. Era um salão vasto, impossível de existir no subsolo. O teto se erguia alto, pontilhado por cristais escuros que brilhavam com uma luz vermelha, como veias pulsando. O chão era coberto de símbolos e sangue seco. No centro, sobre um altar de pedra, Isabela estava deitada, imóvel. Seu vestido branco manchado de vermelho. E ao seu lado, Selene. Ela estava mais bela e monstruosa do que nunca. Seu vestido negro parecia feito de sombras, e suas asas membranosas se estendiam, cobrindo parte do altar. Seus olhos brilhavam com uma maldade antiga, e quando ela sorriu, os caninos reluziram como lâminas. Veio buscar sua namorada, Lucas? Disse Selene, sua voz ecoando, doce e venenosa. Ou veio morrer como tantos outros antes de você? Lucas não respondeu. Ele ergueu o revólver, as mãos firmes. Deixe ela ir. Selene riu, um som agudo e enlouquecedor que reverberou nas paredes. Você é corajoso, mas tolo. Seu sangue e o dela são o que falta para minha ascensão. Ela avançou mais rápido do que Lucas pôde reagir. Ele sentiu garras rasgando seu peito enquanto era arremessado ao chão. Selene pousou sobre ele, os olhos faiscando. Eu quero que você veja, sussurrou, aproximando os lábios dele, como se fosse beijá-lo. Lucas, desesperado, enfiou a mão no bolso e retirou o frasco de água benta, quebrando-o contra o rosto de Selene. Ela gritou, recuando enquanto sua pele queimava. Lucas se levantou, sangrando, e correu para o altar. Isabela abriu os olhos, fraca e confusa. Vai ficar tudo bem, murmurou ele, puxando-a. Selene rugiu atrás deles. Quando Lucas olhou, viu sua forma final. A vampira agora era um monstro colossal, com garras imensas, asas rasgadas e olhos que pareciam buracos negros. Lucas pegou o crucifixo de prata, avançando para o altar.
Selene voou em sua direção, mas ele desviou no último segundo, cravando a cruz diretamente no peito dela. Selene soltou um grito ensurdecedor, suas asas se despedaçando enquanto a luz vermelha no salão começava a morrer. Ela caiu de joelhos, os olhos perdendo o brilho antes de explodir em pó. Lucas carregou Isabela para fora enquanto a mina tremia, desmoronando ao redor deles. Quando emergiram, o sol nascente iluminava o céu, queimando as últimas sombras. Davi respirou fundo. Lucas conseguiu. Ele salvou a Isabela, destruiu Selene e libertou a cidade. Mas o preço foi alto. Padre Tomé morreu naquela noite, e Lucas nunca mais foi o mesmo. Serra Negra voltou a ser silenciosa, mas o silêncio, aquele silêncio sempre carrega um eco. A cidade de Serra Negra nunca mais foi a mesma. Depois da batalha final na mina, um silêncio quase sobrenatural pairava sobre as ruas. O sol mal brilhava, como se a luz tivesse medo de tocar aquele lugar. Para os moradores, o ataque dos vampiros tornou-se um segredo sujo, uma ferida que ninguém ousava tocar. O que aconteceu naquela mina foi enterrado junto com as cinzas de Selene e as demais criaturas. Mas eu, Davi, sei a verdade. O mal não se destrói tão facilmente. Ele dorme. E um dia, acorda. Lucas e Isabela voltaram como sobreviventes, mas não eram mais as mesmas pessoas. Lucas, principalmente, havia mudado. Seu olhar tinha uma profundidade assustadora, como se ele enxergasse além do véu do mundo. Os olhos de quem já encarou o inferno e saiu de lá respirando. Mas respiração não é o mesmo que vida. Marcas que não somem. Depois daquela noite, Lucas isolou-se. Durante semanas, ele mal saía de casa. Isabela cuidava dele, mas os dois viviam em silêncio, como se palavras não pudessem mais dar conta do que tinham visto. As cicatrizes físicas eram óbvias, arranhões profundos nos braços, cortes que nunca pareciam cicatrizar completamente. Mas eram as cicatrizes invisíveis que os assombravam. A cidade percebeu. Lucas não era mais o jovem despreocupado de antes. Ele vagava pela praça durante a noite, sempre armado com uma estaca e a cruz de prata enferrujada do Padre Tomé. Algumas pessoas diziam que ele estava louco, outras acreditavam nele, mas o evitavam. Ninguém queria ser lembrado do que Serra Negra realmente era. Você sente isso, não sente? Lucas perguntou uma noite, quando fui visitá-lo. Estávamos sentados na varanda, o céu nublado e pesado, como uma cortina prestes a cair. Sentir o quê? Respondi, embora já soubesse o que ele queria dizer. Ele apertou a cruz nas mãos, os nós dos dedos brancos. Eles ainda estão aqui. Eu sei. A mina, a Selene, tudo foi só o começo. Depois da batalha, a prefeitura, sob pressão de Lucas, mandou lacrar a entrada da mina. Usaram cimento, pedras e ferro. Uma placa de perigo, não entre, foi colocada, como se isso fosse suficiente para afastar o mal. Para os moradores, era o fim. Eles respiraram aliviados, acreditando que o problema tinha sido enterrado. Mas Lucas sabia melhor. Ele me levou até lá uma noite, uma lanterna nas mãos, o rosto sombrio como nunca. Escute, ele murmurou. Naquele instante, o vento parou. Eu me lembro perfeitamente, o silêncio era absoluto. E então, vieram os sussurros. Palavras sem sentido, como uma língua antiga sibilando de dentro da terra. Um murmúrio fraco, mas inegável. Elas estão falando, Lucas sussurrou, os olhos fixos na entrada lacrada. Elas querem sair. Meu sangue gelou. Ele não estava errado. Isabela não suportou ficar em Serra Negra por muito tempo. O trauma era demais para ela. Um mês depois, ela partiu para morar com uma tia em outra cidade. Lucas ficou. Ele não podia sair. Ou, talvez, não queria. Na última vez que o vi, ele estava de pé em frente à mina, a estaca e a cruz de prata presas em seu cinto.
A lua cheia estava alta no céu, tingindo tudo de prata, e a neblina rastejava pelo chão como dedos ossudos tentando alcançá-lo. Lucas parecia tranquilo, como se estivesse esperando algo. Ou alguém. Por que você ainda está aqui, Lucas? Perguntei, quase implorando por uma resposta que fizesse sentido. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, marcados pelo terror que só ele compreendia. Um meio sorriso tocou seus lábios, sem qualquer humor. Porque a lua sempre volta, Davi. E quando ela volta, as sombras vêm com ela. Não soube o que dizer. Apenas fiquei ali, assistindo enquanto ele voltava lentamente para a cidade, desaparecendo na névoa. O tempo passou, mas ninguém mais esqueceu os acontecimentos daquela noite. A mina permaneceu fechada, mas era como tentar conter um câncer com um curativo. Os boatos voltaram. Pessoas disseram ouvir sussurros à noite, ver sombras movendo-se entre as árvores. Alguns viajantes que tentaram passar pela região desapareceram, e os moradores fizeram o que sempre fizeram, silenciaram. Eu deixei Serra Negra pouco tempo depois. Fugi, para ser honesto. Mas às vezes, no meio da noite, ainda ouço aquele som fraco, quase como um sibilo de vento. Elas querem sair. Se você visitar Serra Negra hoje, vai ouvir o mesmo silêncio de sempre. Pode até pensar que é um lugar pacato, perdido no tempo. Mas se olhar com atenção para a mina abandonada, talvez sinta o mesmo arrepio que eu. Porque o mal nunca desaparece. Ele apenas dorme. E, algum dia, alguém vai acordá-lo novamente.